Bom dia, sou a professora Carleane Diniz Cordeiro e o nosso tema de hoje é Segunda Lei de Newton e suas aplicações. Durante o slide, nós vamos ter acesso ao contexto histórico sobre Isaac Newton, alguns conceitos sobre o tema Segunda Lei de Newton. Nós vamos ter também algumas atividades para a fixação do conteúdo. Contexto histórico. Isaac Newton, 1642-1727, nasceu em Rustetop, Inglaterra. Foi educado na Universidade de Cambridge e considerado um aluno excelente e aplicado. Newton fez descobertas importantes em matemática, óptica e mecânica. Em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como as leis de Newton. Isaac Newton foi um físico, matemático, astrônomo, filósofo natural e teólogo. É também considerado um dos verdadeiros titãs da ciência. Ele era homem da ciência e também de Deus. Isaac Newton, ele foi um cientista, filósofo e físico. Bom, Isaac Newton, ele deixou um legado muito importante para o contexto do ensino, né? Que nós sabemos que a importância que tem as 3 leis de Newton dentro da ciência e da física. Então, nós podemos dizer que Isaac Newton, ele se tornou uma peça muito importante para o ensino. Por quê? Porque ele se dedicou, ele estudou, ele pesquisou para que hoje nós possamos ter acesso a todo esse conteúdo que ele nos deixou e que é de suma importância até hoje dentro do contexto da física e da ciência. Fórmula da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A fórmula matemática da segunda lei de Newton pode ser representada de maneira simplificada da seguinte forma: F, que é igual a massa vezes a aceleração, onde F é igual à força resultante medida em newtons. M é igual à massa do corpo medida em quilogramas. A é igual à aceleração medida em metro por segundo ao quadrado. Para entender melhor sobre esse contexto, mais adiante nós vamos ver no slide a imagem que nos explica melhor sobre esse assunto, sobre a segunda lei de Newton, em que nós vamos perceber na imagem que vai acontecer a ação da força e da aceleração sobre o carro, em que vai estar nos mostrando melhor para que nós podemos compreender. Conceito segundo a lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é reproduzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Sendo assim, entre as leis de Newton, essa segunda diz que a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido. Dessa forma, podemos concluir que um corpo só ganha movimento se outro objeto ou corpo aplicar nele uma força diferente de zero. Ou seja, mais na frente vamos também estar acompanhando um slide em que vai estar explicando melhor sobre esse contexto, que vai estar nos mostrando que, como está explicando aqui, que a força motora, né, ela vai imprimir uma direção de uma linha reta em que sobre aquela força aplicada. Então lá a gente vai perceber que vamos ter o F, em que a setinha está apontando para a mesma direção em que vai acontecer o movimento e a aceleração. Conceito, princípio fundamental.
Essa fórmula estabelece a resultante das forças e é chamada de equação fundamental da dinâmica. Assim, a massa do corpo é a constante de proporcionalidade da equação e é a medida da inércia de um corpo. Cabe ressaltar que a força, nesse caso, diz respeito a um referencial inercial. Sabendo que a força e a aceleração são grandezas vetoriais que possuem módulo, direção e sentido, é importante levar em consideração a direção e o sentido na qual a força é aplicada. Isso implica o porquê de quando uma força de mesma intensidade é aplicada em corpos de massa diferente e a aceleração produzida por eles é diferente. Ou seja, um exemplo, se nós tivermos um carro pequeno e um caminhão, a massa de ambos são diferentes. O carro pequeno tem uma massa e o caminhão tem uma massa maior. Então, ao aplicar uma força no carro pequeno, a sua aceleração será maior. E ao aplicar a força no caminhão, a sua aceleração será menor. Por quê? Porque o caminhão tem a sua massa superior à massa do carro pequeno. Força resultante, exemplo 1. Na imagem podemos perceber que quando apenas uma pessoa empurra o carro, ela exerce uma força e o carro se movimenta. Mas quando mais de uma pessoa emprega a força no mesmo carro, ele se move mais rápido. Assim podemos ver que quanto maior é a força empregada em um corpo, maior a aceleração desse corpo e vice-versa. Como eu tinha falado anteriormente, que a gente ia chegar nessa parte em que nós teríamos uma explicação melhor sobre a fórmula da segunda lei de Newton. Aqui nós temos a imagem que está representando o que foi explicado no outro slide. Aqui nós podemos perceber que nós temos um carro que ele está sendo, uma pessoa está exercendo a força sobre ele, e aqui nós temos a força, né, que está acontecendo, que essa pessoa está aplicando sobre esse carro, em que tá acontecendo o movimento, e aí o carro está ganhando aceleração, ele tá acontecendo a aceleração, movimento e aceleração, mesmo sentido e mesma direção. Já nessa outra imagem, que nós podemos perceber, tem duas pessoas que estão empurrando o carro. Essa imagem aqui está sendo empregado a força de duas pessoas. Aqui nós podemos perceber que já aconteceu, já aumentou a setinha aqui, a setinha vermelha, em que o F está representando o sentido, né, da força, e também aqui o sentido da aceleração. Então o carro ele está em movimento e sua aceleração aumentou. Nessa outra imagem aqui, na terceira imagem, nós podemos perceber que já são 3 pessoas exercendo a força sobre esse carro, e que aconteceu de que houve a soma de forças, né, a soma das forças dessas pessoas, e que aconteceu que a aceleração, houve uma maior aceleração sobre esse veículo. Força resultante, exemplo 2. Na brincadeira de cabo de guerra, a equipe que puxa a corda com maior força consegue mover a corda em sua direção e vence o jogo, pois gera uma força resultante em sua direção. Nessa imagem nós podemos perceber que existem 2 grupos. Vamos dizer assim, que tem o grupo 1 e o grupo 2. Aqui a gente pode perceber que ambos os grupos eles estão exercendo uma força, e essa força vai ser considerada para quem estiver puxando a corda, estiver aplicando a maior força, e essa força vai estar sendo direcionada para essas pessoas que estão exercendo a maior força. Quem exerce a maior força é o que vai vencer, ou seja, vai existir uma direção em que vai acontecer desse grupo vencer o jogo. Tem uma frase que está descrita sobre a segunda lei de Newton,
que diz assim: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Pois é, aqui nós podemos perceber que eles estão exercendo uma força e que essa força está sendo aplicada em sua direção. E quem tiver a maior força é o que vai ganhar. Força-peso. Através da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, é possível chegar a outra definição essencial para a compreensão de fenômenos da física. O peso. A força-peso equivale à atração que um planeta exerce sobre um corpo em sua superfície. Essa força pode ser calculada da seguinte forma: peso, que é igual a massa vezes a gravidade, onde o P é igual ao peso, M é igual a massa, G é a aceleração da gravidade local. Nessa imagem aqui, nós temos um astronauta e podemos dizer que a força-peso, ela é a força gravitacional, não é isso? Exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua ou o Sol, por exemplo. Isso nos diz assim, que de acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos que contemplam a massa atraem-se com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso são fundamentalmente a mesma coisa. No entanto, é bastante comum que às vezes a gente pode se confundir com o conceito de peso e de massa, que são diferentes. Por quê? Porque o peso é uma força medida em newtons e a massa de um corpo é a quantidade da matéria nele contida, medida em quilograma. Por exemplo, um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo, terá um peso de 98 newton, enquanto na Lua, a gravidade é de 1,6 metros por segundo e o peso desse corpo seria de apenas 16 newton. Por exemplo, esse homem aqui que nós podemos perceber nessa imagem aqui, ele na Lua, esse astronauta, ele se sente mais leve, já que o seu peso lá na Lua é menor do que aqui na Terra. Então, a sua força-peso lá na Lua é menor do que aqui na Terra, até mesmo porque ele está em outro planeta. Exemplo da segunda lei de Newton. Exemplo 1. Uma motocicleta de 500 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determina a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. Gente, aqui é uma atividade para poder ajudar na fixação do conteúdo. Aqui eu vou dar 2 minutinhos para vocês, em que vocês vão responder essa questão. Para responder essa questão, nós vamos estar nós vamos levar em conta a massa, a aceleração do corpo. E para a gente poder responder essa questão, eu vou dar a fórmula aqui para vocês. Aí força, né? Força resultante, que é igual a massa, né, vezes a velocidade. E aí, através dessa fórmula, vocês vão como a própria questão está dizendo aqui, vocês vão utilizar essa informação aqui, ó. 500 quilogramas, né, que é no caso, vai ser a massa, né, da motocicleta. E 0,2 é o que vocês vão utilizar como aceleração, né? Aceleração da taxa constante. Então, vocês vão utilizar essas duas informações, utilizando a fórmula força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, para vocês encontrar a resposta. 2 minutinhos, tá bom?
Bom, gente, voltando à questão, vou ler novamente para vocês a questão, para a gente poder encontrar a resposta. Uma motocicleta de 500 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo, durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. Aqui, o que eu sugeri para vocês? Que vocês utilizassem a seguinte informação, que a motocicleta ela tem 500 kg, né, que é a massa da motocicleta. E para vocês encontrar a resposta, vocês também utilizar essa informação aqui, que é a aceleração do corpo, né? Que nós temos bem aqui, que nós vamos utilizar 0,2 por segundo ao quadrado. Então, aqui eu já trouxe já a formulazinha que nós vamos utilizar, que vai ser a força resultante, que é igual a massa vezes a velocidade, vezes a aceleração, desculpa. Aqui nós vamos ter, de novo aqui, né, já mostrando já para nós o resultado, qual é a resposta correta, que vamos repetir de novo, força resultante, né, aí nós vamos colocar 500 kg, que é a nossa massa, vezes a aceleração, que é 0,2. E aqui nós vamos ter que força resultante vai ser 100 Newton. 100 Newton é a nossa resposta. E a resposta correta é a letra C. Aqui nós temos o segundo exemplo, né? Uma força de 200 Newton é aplicada a um corpo durante um intervalo de tempo de 2 segundos. O impulso exercido sobre esse corpo durante esse intervalo de tempo é igual a, nós temos a opção A, né, que vale 400 Nm por segundo. Aí nós temos a letra B, que é 40 Nm por segundo. A letra C é 10 Nm por segundo. E a letra D é 4.000 Nm por segundo. E a letra E é igual a 0,2 Nm por segundo. E aí, o que vocês acham? Qual é a opção correta? Vamos pensar, né? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês e vocês vão utilizar aquela mesma fórmula que a gente utilizou para responder o primeiro exemplo e responder esse exemplo 2 aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês e vocês vão pensar em qual a resposta correta, tá bom? E vocês também não podem deixar de esquecer que a resposta elas tem que estar em Newton, viu? Igual anteriormente no primeiro exemplo, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensar e vocês tentar responder a questão, tá bom? Eu trouxe mais outro exemplo, né? Outra questão para melhor fixação do conteúdo. Uma força de 200 Nm é aplicada a um corpo durante um intervalo de tempo de 2 segundos. O impulso exercido sobre esse corpo durante esse intervalo de tempo é igual a... Aqui nós temos a opção A, a opção B, a opção C, a D e a E. E para nós resolver essa questão, essa atividade, nós vamos estar utilizando a seguinte solução, né? Para encontrar a resposta, nós vamos utilizar a fórmula do impulso, né? Que vai ser igual a força sobre ΔT, né? Que é a variação do tempo. E aí nós vamos utilizar a informação que a questão está dando para nós, que vai ser 200, né? Que vai ser a força. E nós vamos utilizar, nós vamos também nós vamos usar também essa outra informação aqui, ó, que é o intervalo de tempo que é de 2 segundos. Então, utilizando a impulso, nós vamos responder essa questão. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês poderem pensar e resolver a questão, ok? Bom, gente, voltando aqui à questão, né? Agora a gente vai dar continuidade para a gente poder encontrar a resposta. Eu vou ler de novo a questão aqui para vocês. Uma força de 200 Nm é aplicada a um corpo durante um intervalo de tempo de 2 segundos.
O impulso exercido sobre esse corpo durante esse intervalo de tempo é igual a... Aí eu dei a opção para vocês, a opção A, B, C, D e E. E aí nós vamos utilizar, né, a fórmula de impulso, em que vai ser impulso, que é igual a força, delta T, né, que é a variação do tempo. E impulso, nós vamos utilizar a informaçãozinha que está aqui na questão, que vai ser 200 vezes 2 segundos, que nós vamos encontrar a resposta de 400 Newton por segundo. Então, oficialmente, nossa resposta é a letra A, ok? Bom, gente, eu trouxe para vocês a terceira questão, que vamos estar dentro do que eu já falei anteriormente sobre a questão do astronauta. Eu trouxe essa questão também para poder vocês entenderem melhor o que esse contexto quis passar para nós. Na Lua, onde a aceleração gravitacional tem um valor de 1,6 metros por segundo, um astronauta tem um peso igual a 96 Newton. Na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse astronauta seria igual a... Aí eu trouxe a opção A, B, C e D. E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensar sobre essa questão. Mas eu vou falar para vocês o que vocês vão utilizar para poder encontrar essa resposta. Vamos estar calculando, né, a massa do astronauta, né, que ele está dando aqui para nós. Que essa massa é de 96, né, 96 Newton. E vamos utilizar também, vamos dizer também que vamos estar dividindo 96 por 1,6 para a gente poder encontrar essa resposta. Então, vamos utilizar o peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Essa vai ser nossa equação para a gente encontrar a resposta. E eu vou dar 2 minutinhos para vocês poderem pensar e responder. Bom, gente, voltando aqui a nossa questão, vou ler novamente. Na Lua, onde a aceleração gravitacional tem um valor de 1,6 metros por segundo ao quadrado, um astronauta tem um peso igual a 96 Newton. Na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse astronauta seria igual a... Então, vamos lá, nós vamos colocar aqui, né, nós vamos colocar, dizer que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Nós vamos utilizar a informaçãozinha que é 96, que vai ser igual, a massa dele é 1,6, né? 1,6. E aí nós vamos dizer que a massa vai ser igual a 96, né? 96, que é o peso dele lá na Lua. E aí nós vamos dividir por 1,6, que vai ser em metros por segundo ao quadrado. Que nós vamos encontrar o resultado que vai ser igual a 60 kg. Aí nós vamos dizer que o peso dele vai ser igual a 60 vezes 10, que é o peso dele na Terra, não é isso? 10 metros por segundo ao quadrado. 60 vezes 10, que vai ser igual a 600 Newton. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, nessa questão. Essa é a nossa resposta dessa questão, a resposta letra B. Todos entendidos? Vocês entenderam certinho? Para a fixação desse conteúdo, eu dou a dica para vocês terem acesso à plataforma PET. Lá nós temos uma simulação em que explica a força, a gravidade e a aceleração, que é esse assunto que nós estamos acompanhando aqui na segunda lei de Newton. Então, se vocês quiserem compreender melhor, tirar alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, vocês têm acesso a essa plataforma PET. Eu indico para vocês, tá bom? Eu não coloquei aqui no slide porque eu não consegui
eu não ia conseguir na hora explicar para vocês. Não é explicar para vocês, é mostrar para vocês, na verdade, porque explicar a gente consegue, né? Eu não ia conseguir mostrar para vocês, mas em outra aula, em outra oportunidade, nós vamos colocar e nós vamos fazer, tá bom? Nessa aula, eu utilizei como metodologia e tendência de ensino a aprendizagem significativa, em que eu trouxe para os alunos o tema sobre a segunda lei de Newton, em que eu trouxe 3 exercícios. Por quê? Porque é importante que todo professor ele disponibilize para o aluno materiais que sejam adequados para que esse aluno ele possa estar se auxiliando desse conteúdo para a sua melhor aprendizagem. Então, o professor ele deve apresentar a problematização para o aluno e também deve disponibilizar o material adequado para que esse aluno ele possa fazer sua pesquisa e possa resolver a sua problematização através desse material. Então, é de suma importância que todo professor ele tenha essa consciência que ele deve fornecer o material para o aluno e que o aluno deve ter também o contato com o professor principalmente estar tirando suas dúvidas em relação ao assunto. E quero dizer também que a disciplina de física, ela não é uma disciplina difícil. O que acontece? Eu acho que o aluno, ele deve se disponibilizar para aprender a disciplina, o conteúdo, tudo que tem naquela disciplina, deve tirar suas dúvidas com o professor, pesquisar em outras áreas sobre a questão dos assuntos de física, não só de física, mas das demais disciplinas. Por quê? Porque se o aluno ele se interessar, se dedicar à disciplina, ao conteúdo, ele vai aprender sim, porque todos são capazes. E a disciplina de física, ela não é uma disciplina difícil, e nós temos que entender também que a física, ela é uma ciência que ela está em nosso cotidiano. Nosso cotidiano, nós estamos sempre utilizando a física. Um exemplo que eu posso dar para vocês sobre situações do cotidiano quando a gente vai ao supermercado, a força que você exerce em um carrinho quando ele está vazio é diferente da força que você exerce em um carrinho que está cheio de mercadoria. Por exemplo, o carrinho que você está empurrando que ele está vazio, você vai aplicar uma força e ele vai ter movimento, vai adquirir movimento e uma aceleração. Você não precisa colocar tanta força igual você vai colocar no carrinho que está cheio de mercadoria. Quando você está empurrando o carrinho que está cheio de mercadoria, você vai exercer uma força maior e esse carrinho ele vai adquirir movimento e aceleração, só que em uma menor proporção. Outro exemplo também que eu posso dar do cotidiano que está relacionado à física e à força é quando as crianças elas brincam do cabo de guerra. Por quê? Porque ambos aplicam uma mesma força no cabo. Nesse caso, a aceleração do sistema será nula, uma vez que as forças que atuam sobre ele anulam-se. Então, esse é um exemplo do cotidiano, entendeu? Então, a física ela está relacionada aos nossos cotidianos. A gente só tem que se atentar mais sobre essa questão. Terminando a aula, game over. Quero dizer para vocês que foi muito importante essa aula, a questão do conhecimento sobre a segunda lei de Newton, e dizer para vocês que a gente deve continuar pesquisando os assuntos relacionados à física, porque a física é muito importante para o conhecimento, para a aprendizagem, e que os nossos estudiosos, os nossos filósofos, nossos pesquisadores, eles são muito importantes
para todos nós, porque se todo o conteúdo que nós temos hoje é porque com certeza eles estudaram bastante, pesquisaram bastante e deixaram para nós esse legado. Então, quero dizer que a física, ela deve sim fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que a gente não pode imaginar que a física é difícil, porque ela não é difícil. Essa é uma questão de dedicação, de esforço, de buscar, tirar dúvida, de conversar com o professor se você não está conseguindo compreender o assunto, e que o professor deve sim fornecer o material adequado para o aluno. E é isso, gente. Eu agradeço, muito obrigado. Para mim essa aula foi uma aprendizagem. E obrigado.